Este podcast faz parte da Podcast. Faça parte desta rede. podcast.com.br. Começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e eu já estou aqui dizendo que eu quero entrar na campanha pelo Rodrigo Scutt aí, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, já entrando na campanha aqui, então. Mas antes de nós começarmos a falar e a entrevistar nossos convidados aqui, eu só gostaria de lembrar que o nosso podcast tem um apoiador, que é a Capacitar, que representa a Unip aqui na cidade de Canoas. É uma universidade que oferece graduação e pós-graduação, então se alguém precisa fazer a especialização ou mesmo graduação, faça na Unip, porque ela incentiva projetos de escolas públicas, tá? Nós também fazemos parte de uma rede de podcasts do Rio Grande do Sul que chama Podcast, que reúne vários podcasts aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos alguns parceiros também, entre eles a página do Professor Viegas, onde eu participo lá de um projeto que chama Os Três Mosqueteiros da Educação, onde eu participo lá falando sobre temas diversos, sempre relacionados com educação, e também nós temos um outro parceiro que é um podcast de São Paulo, lá do Luciano Seigan, que fala especificamente sobre escola pública, que é o Escola Pública Podcast. Começando o nosso episódio, então, nós hoje vamos entrevistar os integrantes da Calcênica e, mais especificamente, vamos falar sobre um dos projetos mais recentes deles, aí, que é o projeto de audiodrama, que é o Senhor Clandestino em Busca dos Domínios Tentaculares. E nós perdemos o Denison aí, né? Pelo que eu pude notar enquanto eu estava falando. Felipe. Já é a nossa primeira exigência sendo cumprida. A condição para que o Rodrigo Scutt vá ao ar era a gente derrubar o Denison agora já do podcast, né? Então, aproveitando que ele não está aqui, a gente tem uma série de relatos para fazer sobre ele. Rebelião contra o diretor. Já viu que a entrevista com o Rodrigo vai ter um foco, né? Vai. Vai ter. Sempre tem. E, na verdade, eu sou uma pessoa bem sem foco, assim. Eu sou uma pessoa que desfoco bastante, né? Eu acabo transitando por muitos assuntos, e às vezes sem muito nexo entre eles, né? Mas, enfim, o foco vai ser falar mal do Denison agora. Mas aí, enquanto eles não voltam, tu já pode fazer essa pergunta aqui, que seria número 4, que é para todos eles responderem, eles vão respondendo, depois a gente volta na onda. Mas, tá, tu sabe? Então, pessoal, eu não sei, o Felipe não apresentou, né, mas eu sou a Priscila, sou a esposa dele. Eu também sou professora, mas não estou atuando no momento na área, mas participo sempre do podcast. Então, eu vou fazer uma pergunta que é para todos, todo o pessoal. O podcast, o audiodrama, Senhor Clandestino em Busca dos Domínios Tentaculares, é uma narrativa que faz parte do mesmo universo da peça do Senhor Clandestino, que, né, vamos informar aqui também para a informação do pessoal, foi produzida como projeto de mestrado, né? Da websérie Vapor Barato, e também será lançado em um e-book ainda essa semana, né? A pergunta é, todos já estavam na peça original? E qual personagem ou participação de produção técnica cada um faz na peça? Bom, vamos começar então, já que eu sou o proprietário do Rodrigo Scutt, tá? Então, como é que funciona? O Denison voltou agora, eu vou ficar um pouco mais constrangido de falar mal dele agora, né? Mas então, o que acontece? O projeto Nave Mãe, né, era o espetáculo Senhor Clandestino e o mestrado Denison, né? O Denison, como é um cara que tem muito tempo livre, né? Então ele resolveu fazer um mestrado fácil.
Né? O mestrado dele era um texto, era um livro, era um festival de miçangas na praça. O que mais? Era um espetáculo e mais um monte de outras coisas que ele resolveu fazer tudo ao mesmo tempo. Né? E aí, então, o que acontece? Ele construiu essa história, esse personagem, baseado em algumas referências, em uma pesquisa que ele fez, que a pesquisa também, só quem tem muito tempo consegue fazer essa pesquisa, né? Aí ele me chamou para fazer a trilha sonora do espetáculo. E esse espetáculo, ele transcendeu, tipo, tudo que ele pesquisou, todo o material que ele levantou, tudo que ele conseguiu criar a partir daquilo, e que aí ele foi jogando com a gente também nesse sentido, transcendeu o espetáculo do Senhor Clandestino, que era um monólogo, né, um espetáculo de um ator só, um espetáculo de rua, né? E aí eu participei desse espetáculo como compositor, como sound design e como eletrotécnico também, né? Então, em algumas madrugadas antes da estreia, ele me ligou e disse assim: Rodrigo, olha só, tem umas coisas aqui que eu quero que brilhe, tem umas coisas que eu quero que acendam, tem umas coisas que eu quero que pisquem, tem umas coisas que eu quero que liguem. Pega um ferro de solda e vem para cá. E aí eu passei umas 2, 3 madrugadas em Canoas, né? Soldando coisa, inventando coisa, né? E acabou que quase tudo deu certo, né? Teve uma coisa que não deu certo, que era um jetpack de fumaça lá, que aquele não deu certo. Né? Aquele projeto a gente tem que retomar depois. Né? Não, inclusive, pelo que eu estava vendo no canal da Caos, né? Então, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? A Caos Cênica possui um canal no YouTube onde vocês encontram muitos dos conteúdos que nós vamos citar aqui hoje. E um deles que eu achei muito interessante é o documentário em 3 episódios que fala exatamente sobre o Senhor Clandestino, né? Eu lembro que o nome tem coelhos, mas não lembro exatamente o nome agora de cabeça, né? Mas, inclusive, isso tudo que o Rodrigo está colocando tinha que funcionar na chuva, né, Rodrigo? Porque lá o Marcos falava sobre isso, né? Que no dia da estreia, então, começa a se armar uma chuva lá e tiveram que usar secadores de cabelo e tudo, né? E foi catártico. A estreia foi catártica, assim, né? Porque era a chuva lavando a alma de toda a equipe, todo mundo que trabalhou. E era também uma conclusão prática do mestrado do Denison, né? Eu queria, inclusive, reclamar aqui que eu não recebi o título de mestre, né? Ele recebeu, mas eu não. Eu quero o meu, inclusive. Né? Mas foi catártico, assim, né? E como parte do do Rodrigo Cut também, né? E da rebelião que a gente está fazendo, está em manter o microfone do Denison no mute agora. Então, farei um monólogo. Né? No princípio, era o Rodrigo. Não deixa o microfone dele aberto. Se deixar, ele fica... Não, mas assim, o Rodrigo ele é um parceiro de longuíssima data. Assim, a gente fez faculdade junto, né? Tem histórias da faculdade, mas a gente já tinha amizade muito forte na faculdade. Na faculdade começou essa parceria, nem existia a Caos Cênica ainda. Começou essa parceria em que os espetáculos têm a participação do Rodrigo, tem o dedo do Rodrigo musical, assim. E cada vez isso foi se aprofundando, e essa relação foi ficando mais com essa liberdade toda que vocês estão ouvindo aí. E essa liberdade criativa, né? Não é só essa liberdade de falar bobagem, de liberdade de amigo, mas liberdade criativa, né? Do Rodrigo, Garoto Propaganda, trilha sonora dos nossos espetáculos. Porque o Rodrigo acaba colocando o dedo também, pontuando algumas coisas, assim, tipo, isso e tal coisa a respeito da dramaturgia, por exemplo, que não seria necessariamente o papel dele, mas como ele se sente à vontade, e a gente gosta muito dessa participação, assim, de que as pessoas opinem e falem tudo, então acaba rolando tudo, assim, por isso ele quer já fazer o Snyder Cut, o Rodrigo Cut. Hoje pensar a Caos Cênica sem as trilhas do Rodrigo, acho que não acontece. Está muito conectada a história da Caos Cênica com as trilhas, com o Rodrigo. E assim,
A gente está tendo uns pequenos probleminhas técnicos aqui no celular. Eu não sei se teve alguma apresentação, alguma coisa antes que a gente saiu. Mas, enfim, né? Se der algum probleminha, a gente volta, tá? Qualquer coisa. Não, só para vocês entenderem como vocês tinham caído, daí a gente pulou uma pergunta que fosse para todos. A gente pulou lá para 4, mas nós vamos voltar na 2, que seria mais dirigida, né? Mas só para não perder o fio da meada, daí eu sei que o Marcos, ele é diretor da peça original, do Senhor Clandestino, né? A única coisa que eu não consegui descobrir ainda é se o Gabriel já atuava, se já tinham outros personagens além do Senhor Clandestino e da Parody lá na peça original, né? Aí isso que eu queria saber do Gabriel, então, se ele tá na peça original ou não. Não, então, na verdade eu tô bem demitido nesse processo, né? Na verdade, assim, eu sou admirador do trabalho da Caos, né? A gente vem fazendo algumas parcerias aí. E aí, durante a pandemia agora, né, ocorreu do Denison me chamar para fazer aí parte tanto da série, né, quanto do audiodrama. Então, foi muito feliz, assim, da minha parte de poder colaborar de alguma forma, né, durante a pandemia. Mas antes não tinha nenhum envolvimento com o espetáculo, apenas de ver, assim, eu fui ver a banca do mestrado do Denison, né, foi muito legal. Então, vi também a apresentação no Capão do Corvo, né, dentro do festival. Então foi bem especial, assim. Mas é mais legal estar dentro agora também, fazendo parte disso, né? Agradeço a oportunidade. É importante falar que o Gabriel, assim, tem um grupo, né, aqui em Canoas, que é o Grupo Escatá. Depois, se quiser, fala um pouquinho, Gabriel, que é bacana, assim. Tem uma história também, tá? E a gente já tinha uma proximidade, uma amizade, assim. Ele já colaborou na parte técnica em outros espetáculos. Volta e meia a gente sempre pensa assim, como fazer algo juntos, assim, né? E surgiu a possibilidade, né, nesse projeto no Vapor Barato e no Senhor Clandestino em Busca dos Domínios Tentaculares. A gente ficou muito contente com a participação do Gabriel, assim, a gente divide uma empolgação em alguns momentos, né? Quando terminou, só para citar, assim, a gente não está podendo, a gente não conseguiu apresentar espetáculo na pandemia, né? E quando terminou o último capítulo do Senhor Clandestino em Busca dos Domínios Tentaculares, o Gabriel, a gente troca mensagem de, nossa, que legal, a gente está com uma sensação de quem saiu do palco, né? Sim, isso demais, é muito bom. né? Era muito essa sensação, assim, de quando sai do palco, o coração acelerado e, enfim, tu tá com aquilo à flor da pele, sabe? Então era muito forte ver isso dentro de um podcast, né? Então a proporção que toma é muito especial, assim, é muito legal. Pode. Uma pergunta agora mais direcionada para o Denison. Quando é que surgiu a Caos Cênica e quem são os idealizadores e membros da companhia de teatro e de dança? A Caos Cênica, ela surgiu, o embrião dela surgiu um pouco antes de 2010, assim, mas oficialmente a gente diz que surgiu em 2010, né? Dia 13 de dezembro de 2010. 13 de dezembro de 2010. Surgiu a partir dessa parceria de trabalho e de vida minha e da Lauren, né? Eu sou formado em teatro, a Lauren é formada em dança, né? Então a gente já tinha interesse em formar algo e acabou surgindo a Caos Cênica em 2010. Ela surgiu com membros de diversas cidades. A gente disse que no início ela não estava estabelecida em uma única cidade. Ela estava estabelecida em Porto Alegre, em Canoas e em Montenegro por causa dos membros que estavam nessas cidades, apesar de nós já morarmos em Canoas. Não, assim. eu morava em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E aí depois, né, que a gente foi se juntando. E uma coisa que é interessante também, como o Denison falou, ele é formado em teatro e em dança. Então, inicialmente, a gente teve essa ideia, uma companhia de teatro e dança. Hoje em dia, a gente gosta de dizer que é uma companhia de arte, porque a gente cada vez mais se identifica com essas experimentações e processos criativos, e a gente começou a querer romper as caixinhas, né? E a gente tem uma inquietação artística e criativa que nos faz querer para muitos lados. Então, a gente agora diz que não é mais só de teatro e dança, é uma companhia de arte. Bom, e aí o que a gente quiser fazer dentro disso tá tudo valendo. Sempre a gente gostou muito do hibridismo das linguagens, assim, extrapolar um pouco o suporte, né, e brincar um pouco, subverter um pouco esses suportes, né, a gente gosta, nem que seja minimamente, né,
No Vapor Barato, por exemplo, a gente buscou, tentou, pelo menos, subverter um pouco o suporte do vídeo, que é da ficção, que é muito calcada no naturalismo, para uma coisa mais, uma teatralidade, para uma coisa assim, para quem curte cinema, uma coisa meio a la Terry Gilliam, né, que é um dos fundadores do Monty Python, né, que é uma referência para nós bastante cara, assim. Então a gente gosta de borrar um pouco esses limites, assim, e brincar um pouco com isso. E desde o princípio foi isso, e a Calcênica também tem essa perspectiva. O nome Calcênica são por vários motivos, porque eu vivia dizendo para a Laura que a gente estava em caos criativo, né, borbulhando ideia, pela teoria do caos, né, que a teoria do caos fala que a mínima influência pode acabar estabelecendo um novo direcionamento para o todo, e isso a gente sempre gostou da Calcênica, né, de pensar essa perspectiva como arte, né, que é o Rodrigo falando ali, influenciar, é o Marcos falando outra coisa, o Gabriel sugerindo, esse turbilhão a gente gosta muito, a gente gosta de compartilhar essa autoralidade, né? Isso nos interessa, é muito caro a nossa companhia. E também porque, do ponto de vista filosófico, também da perspectiva que a gente acha que o caos é uma palavra injustamente utilizado, né? Que é utilizado agora, por exemplo, em época de pandemia, tá um caos isso aí. Não, mas espera aí, o que estabeleceu essa situação terrível foi justamente, no nosso olhar filosófico, obviamente, foi o homem tentando impor a ordem diante da natureza, que tem essa espontaneidade, essa imprevisibilidade, que ao nosso olhar parece caótico. E quando a gente estabelece um olhar, a gente busca ordenar o olhar, mas isso não torna a natureza ordenada. Ela tem uma perspectiva caótica, né? E a nossa perspectiva de homem é sempre colocar tudo em ordem, né? Destruir a floresta, plantar pinheiro, estabelecer deserto verde, só para ilustrar isso. Então, a gente acredita que esse caos, esse um pouco de caos, tem a ver com a vida, tem a ver com a natureza e tem a ver com criatividade, né? Nietzsche fala que só o caos é capaz de criar uma estrela bailarina. Eu adoro essa frase e acho que tem tudo a ver com o espírito da companhia. E fazendo as pesquisas a partir do momento que eu cheguei até o trabalho de vocês, né, e daí fui me inteirar sobre o que era o Senhor Clandestino ali, o audiodrama, daí cheguei no Vapor Barato, que o Denison mesmo me indicou que estava saindo naquela semana que a gente fez, o primeiro contato estava saindo o primeiro episódio do Vapor Barato, né, Denison? E daí depois eu fui ver que existia a peça, Senhor Clandestino, e daí eu vi que mais ou menos o trabalho que vocês já faziam antes, fosse no teatro, na dança, e já toda essa ligação com o audiovisual, inclusive lá com o trabalho do Universo de Neon, né? Esse nome, né, do espetáculo que vocês tinham, que é com Neon e tal. Horizonte de Neon, exato. Parece que todo o trabalho que vocês tinham antes, quando chegou a pandemia, vocês já estavam preparados para fazer algo mais para o audiovisual mesmo, né? Então, uma websérie. Não, o audiodrama não estava. E até porque eu sei que todas as companhias de teatro, ou mesmo de dança, geralmente tem um profissional que faz o desenho de som, o design de som, mas nem sempre é tão próximo quanto é o Rodrigo de vocês, pelo que eu pude notar, assim, né? Então, me pareceu, pelo menos olhando enquanto público, que vocês estavam preparados por causa desse motivo de se fazer isso, assim, né? Mas e também... Inclusive, agora na pandemia, várias vezes eu e o Denison, a gente cogitou ele vir morar aqui e trazer o videogame, para a gente poder ficar mais próximo ainda. E também esse caráter de a companhia ter integrantes de várias cidades do estado, né? Porque o Marcos mesmo, para a gente deixar o Marcos falar um pouquinho também, pelo que eu entendi, o Marcos está numa cidade do interior, ele não mora nem aqui em Canoas, onde nós estamos, né, nem em Porto Alegre, pelo que eu entendi que o Rodrigo mora, e eu acho que está numa outra cidade que é próxima a Montenegro, pelo que eu entendi isso, Marcos. Sim, eu sou da colônia. Eu moro em Salvador do Sul. Moro aqui já há uns 5 anos aproximadamente. Eu trabalho muito com teatro no interior, trabalho com oficinas de teatro em diversas cidades. Já passei por diversas cidades do interior com oficinas.
tinha uma produção com grupo também, que agora deu uma parada, e também trabalho com sonorização, com iluminação, com várias... tudo relativo a essa questão da arte teatral, da arte cênica em si. Então, também tenho formação na UERGS, conheci o Denison lá, tivemos alguns trabalhos juntos, e depois com a Caos, a princípio, observava, assim como o Gabriel observava de longe e admirava muito o trabalho, até que começaram a vir os convites, né? E aí cada vez fomos nos aproximando mais, e hoje somos compadres, inclusive. O Deni e a Lai, eles são dindos dos meus filhos, e temos uma relação muito, muito família, assim. O processo do Senhor Clandestino que eu dirigi, para mim, foi um processo, além do processo artístico, era uma vivência, era um processo familiar. Nós, tipo, aqui na colônia, nós enchíamos o carro e íamos passar o final de semana em Canoas, os pequenos ficavam por lá com a Dinda, e eu e o Denison íamos trabalhar, íamos para o processo de criação, de montagem do espetáculo. Na verdade, esse processo de direção foi muito um olhar de fora. O Denison trouxe a proposta, trouxe o texto, e a partir dali, o que acontece? A gente no teatro é bastante complicado. A gente trabalha, às vezes somos direção, às vezes somos atuação, mas é muito rico para quem faz teatro ter um olhar de fora, ter alguém que possa contribuir e dar essa segurança, sendo olhar de fora. Eu fui ator do Denison por diversas vezes, né? E nesse processo inverteu esses papéis e eu fiz a direção, então, do Senhor Clandestino, e foi uma experiência de troca muito rica, né? E como o próprio Rodrigo comentou, o que acontece, geralmente quando a gente produz teatro, a gente cria um universo do espetáculo. O Senhor Clandestino era um multiverso, eram inúmeras possibilidades, inúmeras ramificações desse multiverso, e aí, com a chegada da pandemia, surgiram essas possibilidades dentro desse multiverso que o Denison foi direcionando para ambientar mais ainda o universo do Senhor Clandestino, né, através do audiodrama, do Vapor Barato, experiências maravilhosas que foram ramificações desse espetáculo, que é um espetáculo marcante, é um espetáculo, bom, sem muito spoiler, sem muito spoiler. E dentro dessa mesma questão, assim, que eu queria saber um pouco de vocês, é de como ficou a vida de artista desde que começou a pandemia, né? Porque então a pandemia começa em 2020, lá em março, abril, e pelo que eu entendi, não sei se é a principal atividade tanto do Marcos quanto do Rodrigo, trabalhar com sonorização, trilha sonora, no caso do Rodrigo. O Marcos disse que trabalha inclusive com iluminação, e também tinha uma escola. A Lauren também já tinha a escola de dança antes, né? O próprio Gabriel, como ator, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que mudou quando começou a pandemia, assim, se, por exemplo, a Lauren conseguiu manter as aulas dela de forma online, se o Marcos também conseguiu, ou teve que ficar totalmente de forma remota, né? Se o Rodrigo teve mais demanda de trabalho ou teve menos, e o Gabriel conseguiu continuar atuando além do audiodrama e tudo, né? Acho que pela ordem a gente pode ir, de repente a Lauren responde, já que, pelo que entendi, o trabalho dela como professora também passa pela Escola da Caos, né? Depois a gente pode ir para o Rodrigo e para o Gabriel, então. Bom, então vamos lá. Essa questão de pandemia, o nosso trabalho foi totalmente impactado de uma forma negativa, né, pela pandemia. Antes tinha comentado, né? Mas vocês tinham todo um preparo de audiovisual, já trabalhavam com isso, estavam super preparados para a pandemia. Uma coisa, assim, é a gente ter o conhecimento. A gente já tinha trabalhos de videodança, a gente já estava experimentando várias coisas de audiovisual, mas uma coisa é fazer tudo isso com perspectivas financeiras, né? Outra coisa, assim, é a gente está numa pandemia em que não existe
né, existe o teu conhecimento, né, e o teu trabalho, mas não existe uma forma de tu rentabilizar isso e fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu e Denis, o nosso trabalho é totalmente voltado para arte, para cultura, ou com os espetáculos, né, com venda e circulação de espetáculos, ou com o estúdio, né, que foi o que vocês estavam comentando, que é o Estúdio Caos, que eu abri em 2016 na cidade de Montenegro. Foi um espaço pensado para trabalhar o empoderamento feminino através da dança, né? Então foi um espaço que, até pela sua temática, já por si só já é um grande desafio de tu manter durante alguns anos, né? Tu abordar a questão do feminismo e a dança, então foi um constante desafio. E aí, quando chegou a pandemia, né, para te manter um trabalho já com uma proposta com esse tipo de engajamento, né, foi bem complicado. E como eu alugava um espaço, né, uma sala, tinha os custos de manutenção, logo no início da pandemia eu disse, eu não vou ter condições de... Né, a gente sabia que não tinha perspectiva de como ia continuar, então eu acabei optando por a gente entregar o espaço físico, desmontar o que era o estúdio fisicamente, presencialmente, e aí eu tentei desenvolver as aulas online, mas de uma forma bastante, como é que eu vou dizer assim, foi complicado, né? Porque a grande maioria das alunas também enfrentaram situações difíceis na pandemia, muitas pessoas nos buscam justamente por essa troca de afeto e contato humano, e no momento que as coisas se tornam virtuais, elas também não querem mais, porque elas te querem ali junto naquele processo, né? Então, teve uma drástica queda. Eu fiz aulas online no passado, ainda estou tentando fazer agora, mas com pouquíssimas alunas. Eu fiz um trabalho de videodança também, abordando essa questão da dança com o feminismo, ano passado, num projeto pequeno. Mas, realmente, assim, foi o trabalho, daí, falando da perspectiva do estúdio, do meu trabalho de arte e educação, ele sofreu bastante. Assim. E uma coisa, eu já vou falar isso também, que me deixou bastante incomodada ano passado, quando chegou a pandemia, foi esse discurso das pessoas: mas vocês são artistas, vocês são criativos, então vocês conseguem dar conta. A criatividade de vocês dá conta de sobreviver e trabalhar nessa pandemia, né? Então isso é muito... Como as pessoas têm uma compreensão totalmente equivocada e distorcida de quem trabalha com arte e com cultura, né? Não basta ter criatividade para te dar conta de sobreviver numa pandemia, né? Fora que, só um rápido complemento, fora que as contratações pararam, né? A gente não teve contratação de espetáculo nenhum, que é o que eu me dedico exclusivamente, né? E a gente teve as poucas contratações que tinham interesse, assim, e para nós não se efetivou, mas era um valor, assim, absurdamente baixo, assim. Pensando na perspectiva de que, vocês, sei lá, tu não tem custo para fazer isso, pega o celular e põe gravado, assim, sendo que eu acho que falta um olhar um pouco mais sensível de quem está trabalhando diante de instituições de cultura que contratam, de perceber que se eu botar um celular gravando um espetáculo de teatro, eu vou perder aquele público, porque ele não é outra relação, ele não está presente ali. Não tem a relação está sendo mediada por um outro suporte eletrônico. Então, como eu opero, o que a gente está tentando descobrir, acho que é o grande desafio dos artistas agora, como eu opero nesse meio digital para emular o que seria daqui a pouco uma relação com o teatro ou com outra mídia, assim, né? Tem outras mídias que já conseguem ter relações mais estabelecidas da música, através do videoclipe, tudo, mas o teatro e a dança eu acho que ainda engatinham muito em descobrir esses meios, assim. Então a gente acaba sofrendo com isso, e somente a Lei Aldir Blanc que permitiu realmente a gente fazer esses trabalhos, assim, e dar uma oxigenada na nossa cabeça também. Mas eu acredito que para o Rodrigo o trabalho aumentou, né, Rodrigo, de edição? Não. Não, eu trabalhei bastante, assim. De uma certa forma, eu me sinto privilegiado por ser um professor concursado, né? Então, e meu pai dizia que o diabo é o diabo, não porque é o diabo, mas porque ele é velho, né? E o meu pai, que foi sempre uma grande referência para mim, foi um cara que perdeu tudo, né? Então, ele morreu numa situação muito, muito chata, assim, muito difícil. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, né? Então, eu fui uma criança de classe média alta. Meu pai era diretor de grandes grupos empresariais em São Paulo, morava em São Paulo, tinha qualidade de vida muito legal.
E meu pai perdeu tudo, e aos 12 anos de idade eu era office boy em Porto Alegre para ajudar a pagar a conta de luz, né? E ele deixou também um exemplo, assim, tipo assim, olha, a arte no Brasil é muito difícil, então tu tem que ter alguma coisa fixa, né? E aí eu trabalhei nisso, né? Muito também pelo exemplo da mãe de um amigo meu, que hoje é vereador, que é vocalista da minha banda, meu amigo desde criança também, né? Que ela aos 15 anos de idade teve um papo muito sério comigo. Ela chegou para mim, ela num viés muito militante de esquerda, assim, ela era uma pessoa maravilhosa, e ela chega para mim e diz assim: Rodrigo, o que tu vai fazer na tua vida? Eu com 15 anos de idade, né? Aí eu, olha, não sei, eu quero tocar, eu quero ser músico, eu quero fazer banda, eu quero viajar para fazer show, mas eu tenho muito medo. Meu pai perdeu tudo, meu pai era um cara, tipo assim, com 3 graduações, com uma leitura dinâmica absurda, uma memorização do que ele lia incrível. Ele foi presidente fundador da Associação Brasileira de Recursos Humanos e perdeu tudo, sabe? Perdeu tudo. No plano Collor ele perdeu tudo, né? A gente passou muito aperto, muita dificuldade. Ainda tem o agravante que eu sou diabético. Então, tipo assim, eu gasto por mês em insulina o que é o aluguel de muita gente, né? Então, como é que eu vou fazer para me virar com isso? Como é que eu vou ser músico? E aí os exemplos dos músicos que eu tinha era tipo assim, tem o cara que tá na crista da onda e tá, né, tipo assim, trabalha 8 meses por ano e tem 4 meses de férias, né? E tem o cara também que tá trabalhando toda quinta, sexta e sábado para pagar o café da manhã do outro dia, né? E quando falta algum cachê, tem um buraco no orçamento do cara. E eu, sendo diabético, eu não podia ter isso. Eu não podia ficar sem a minha insulina, eu não podia ter uma instabilidade alimentar, eu não podia entrar nessa jogada, né? Então, de uma certa forma, eu me sinto privilegiado por ter tido uma orientação e ter construído um plano, né, que foi um plano, para mim, bastante certeiro. Então, eu tenho 30 horas na Prefeitura de Porto Alegre, como professor de educação musical, né? Um trabalho que eu gosto bastante, adoro a escola pública, eu acho que a escola pública é um universo fantástico, né? Eu me divirto horrores com meus alunos, eu dou muita risada com eles, né? E acho que eles são uma fonte de criatividade, de energia quase inesgotável, né? Mesmo com todas as dificuldades, né? Então, agora, nesse ano de pandemia, eu trabalhei online, gerando materiais e atividades para os alunos, né, para as turmas que eu atendo. Os meus alunos particulares, todos eu passei online, né? Um pouquinho antes da pandemia, eu fiz uma trilha para o Gabriel e para o Escatá, uma trilha de um espetáculo muito legal que estreou, né? Tipo assim, ele nasceu, né? E aí veio a pandemia. Né? Que é um espetáculo muito bonitinho, muito bacana, né? Que, enfim, vai voltar agora, né? E vai correr muito lugar ainda, né? E, de uma certa forma, eu me sinto um privilegiado, assim, porque eu construí um home studio em casa, então eu posso trabalhar em casa, eu gravo tudo aqui, né? Ano passado fiz algumas coisas de campanha eleitoral também, que rende bastante, né? Tem um retorno financeiro legal. Às vezes não é tão legal, porque às vezes a gente tem que fazer para uns caras que a gente não gosta, né? Mas eu fiz só para gente que eu gostava, então também fui privilegiado nisso, né? Então, de uma certa forma, eu me sinto um privilegiado, assim, uma exceção na pandemia, né? Eu pude trabalhar em casa, pude atender meus alunos online e pude manter a minha renda se manteve, né? O meu gasto não, o meu gasto aumentou, que o que eu tenho comido em casa tá difícil, né? A minha esposa diz que a gente tá que nem em granja, né? Acende a luz, a gente come, apaga a luz, a gente dorme, né? Então, quando apagar a luz é que eu durmo, dormir. Não, mas com esse trabalho para a campanha política, eu vou ter que perguntar para o Denison, porque eu vi que o Denison tem no canal uma série onde ele fala lá sobre... ele falava já sobre coisas, sobre o mundo da cultura, e quando começou a pandemia, ele começou a falar sobre Aldir Blanc, né? E eu lembro que em determinado momento ele fala que na Câmara de Deputados Federal todos os partidos foram favoráveis
favoráveis ao Aldir Blanc, exceto o Partido Novo. Ele até coloca um selinho de funk do Partido Novo lá. E aí eu queria saber que se o Rodrigo fez campanha também do Partido Novo, eu já derrubo ele aqui, ele nem continua mais, ô Denis. Não, pro Partido Novo eu faço campanha contra. Eu faço campanha contra. Inclusive, eu moro aqui pertinho da Assembleia Legislativa, né? E um dia estava eu voltando do supermercado e passa por mim um deputado do Partido Novo e vem querer dar uma de político, assim, me cumprimentar na rua, sair xingando o cara, veio segurança, o cara... A pessoa passou por uma situação dessa recentemente. Eu tive o desprazer de encontrar um indivíduo do Partido Novo também, no shopping de Canoas. Não, e novo, aí eu queria... O Novo que já nasceu velho, né, cara? Pelo amor de Deus. Nossa, de novo não tem nada, né? República Café aquilo ali, né? Deixa eu deixar o Marcos e o Gabriel também falarem, né? Sim, eu queria saber do Gabriel também, porque vocês comentaram que o Gabriel ele encontrou o Senhor Clandestino como peça, como espectador, e daí veio a fazer parte do universo. Então, e isso, pelo que eu entendi, foi na apresentação em Canoas, né? Então, eu queria saber do Gabriel se ele reside em Canoas, se ele consegue ter como principal atividade profissional ser ator, ou mesmo que ele tenha um espetáculo, pelo que eu entendi, não sei se esse espetáculo ele é ator também, é diretor, produtor, né? Então, se o Gabriel quer falar um pouquinho sobre isso. E aí, as dificuldades da pandemia também, né? Para falar como foi a experiência. Falar sobre a pandemia é muito louco, assim, né? Mas começando assim lá atrás, né? Na verdade, o encontro com o Denison e com a Lauren foi um presente, assim, né? Que a gente a gente faz parte de um outro espetáculo juntos, né? E a gente foi se aproximando. Então, quando eu decidi, de fato, tornar a arte como um trabalho meu profissional e me afastar do trabalho que eu tinha com meu pai, né, que era uma oficina de chapeação, que eu trabalhava desde pequeno, né, desde os 12, assim, que nem o Rodrigo, quando eu decidi realmente fazer cultura, eu me encontrei, então, junto do Denison, da Lauren, de outras pessoas, né, que são referências para nós, como a Raquel, o Durigon e o Luciano Wieser. Aí junto já veio o Rodrigo, que a gente encontrou aí nessa caminhada. O Marcos eu também já vi pelos festivais do estado, né? E a partir disso, assim, a gente começou a ter uma amizade muito próxima, assim, né? E acompanhando uns trabalhos do outro. Acompanhei, então, daí, que nem eu falei, a banca do mestrado do Denison, fui lá assistir a estreia do espetáculo. Paralelo com isso, eu estava montando, né, no Grupo Escatal, o espetáculo infantil Ailo, um exemplar em Milhões de Estrelas, né? Que estreou dias 13, 14 e 15 de março, e a pandemia no Brasil começou ali dia 16 de março, então para nós foi uma ruptura muito forte, muito, porque a gente vinha assim, um processo criativo, tu começa ensaiando, né, toda semana ensaia um pouquinho e tal, e quando chega na reta final, pelo menos com a gente no Escatá, a gente começa a ensaiar todo dia, então fica uma loucura, assim, sabe, não tem paz mais. E aí, quando estreou, assim, apresentou, daí meio que deu uma murchada, sabe? Porque daí paralisou tudo, a gente ficou meio perdido, né? E eu acho que é isso, assim, que nem a Lauren falou. Eu acho que nesse período se desconhece muito desse trabalho do artista, né? Onde a gente é obrigado a criar e tá criando, e acho que, eu não sei, para nós, aqui no começo, teve uma pressão muito forte de tipo assim, o que eu vou fazer agora? E aí, vão apresentar alguma coisa? Tem grupo já fazendo isso, sabe? E aí, tipo, tu se via num lugar que não era teu, sabe? Muito perdido. E aos poucos, claro, a gente vai se reinventando, né? Só que é muito difícil ainda. Eu acho que a gente já vinha num processo que tinha um sucateamento da cultura no Brasil, né? E isso com a pandemia eu acho que serviu, assim, para tentarem derrubar de tudo que é jeito, né? A gente tem aí a Lei Aldir Blanc, que foi um respiro para todos, mas ainda está muito difícil, né? Então, claro que a Aldir Blanc, assim, proporcionou meio que um respiro psicológico até para a gente, e financeiro, óbvio, né? Mas muito psicológico, né, para estar trabalhando. Mas tem disso, assim, é muito complicado estar trabalhando em pandemia, que tu tem que estar se reinventando o tempo todo, trabalhando com vídeo, parece que trabalha mais, o trabalho vale menos, né? Então a gente precisa seguir nessa luta aí, né, de buscar novos horizontes e ao mesmo tempo se reinventando, né, porque não tem outro jeito. Mas foi muito bacana, assim, fazer parte do Senhor Clandestino,
do universo clandestino, né? De certa forma também trouxe um respiro mental para mim, assim, né? E a gente está envolvido enquanto artista em tempos onde parece que o nosso trabalho às vezes não consegue desenvolver tanto quanto antes, né? Então, quando tu faz uma série no meio de uma pandemia, poxa, é um grito de guerra, assim, sabe? É um respiro gigante. Quando tu ouve o audiodrama e termina e tu sai como se, tipo assim, tu saísse do palco, cara, é uma sensação muito louca, porque fazia muito tempo que a gente não sentia isso, então é muito gostoso, assim, né? Enfim, a gente tá aí na luta para seguir em frente. Vocês sabem que o Marcos tem falado pouco, e a minha esposa, antes de começar a live, ela falou para mim assim: Rodrigo, cuida para não falar demais hoje na live, né? E enfim, eu não escuto a minha esposa, né? Eu tenho um problema assim com isso, né? Mas é que aqui é muito frio, eu preciso escutar minha esposa dormir fora, pá, é complicado, é frio o inverno aqui. Mas enfim, né? Mas o que eu ia dizer agora? Eu conheci o Gabriel através do Denison. O Marcos e o Denison e a Laura eu já conhecia da UERGS, né? Eu, o Denison e a Laura, embora a gente estivesse em semestres diferentes, né? Mas nós fomos colegas da cadeira mais chata da história da universidade, né? Então, assim, a cadeira mais insuportável da história da universidade, a gente teve que dividir isso junto, e isso fez com que a gente fosse meio irmão de sangue, assim, sabe? Tipo assim, não... Sabe, tipo assim, eu vou Ana, proteger... Rodrigo tá falando demais, Ana! Vou mandar um WhatsApp aqui pra Ana. Mas o que eu queria dizer agora, depois de ouvir o Gabriel falando e já interrompendo o Marcos, né? Que a Calcênica, todo final de ano, faz o Caos Party, né? Que é a festa da Calcênica. E aí eu conheci o Gabriel na festa da Calcênica de final de 2019, né? Então, antes da pandemia. Na verdade, foi exatamente por isso que a pandemia surgiu, assim, a gente se encontrou aqui, e aí o vírus surge em Wuhan, assim, sabe? Como aquela coisa né? E aí, assim, no ano passado não teve a Caos Party. É a teoria do caos, é a teoria do caos que o Denison estava falando, né? Vocês fazem exatamente. E acontece isso tudo, né? E esse ano vai ter a Caos Party, a gente já está pronto para isso, né? Então eu quero, por favor, compartilhar aqui imagens de como vão ser a Caos Party agora, né, no final do ano. Por favor. Tá, então, cada um já está inflando a sua, não vai ter as pessoas ali, né? Mas a gente já está pronto para a Caos Party do fim do ano. Eu quero. É sensacional, cara. Sensacional. Esse sou eu, o juiz sou eu. Já vacinado. Então parei, desculpa. Eu vou obedecer minha esposa agora. Falando um pouco agora sobre áudio, então, já que a gente está falando sobre o audiodrama, a questão do Senhor Clandestino em Busca dos Domínios Tentaculares, ele é um audiodrama que foi lançado em formato de podcast, né? Tem disponível no Spotify para quem quiser escutar. A gente tem a intenção de falar um pouco sobre ele, porque a gente é um podcast, então a gente também tem que dar um espaço para essa coisa do áudio, né? Aí eu gostaria de saber, assim, mais sobre a experiência de vocês como um podcast, né? Se vocês têm, assim, costumam escutar, quais os podcasts que vocês gostam de escutar, e se pudessem citar alguns aí para indicar, se tem alguma coisa dentro da área da arte também que vocês escutam, né? Que podcasts mesmo de arte, não sei no mercado se tem alguma coisa interessante, se tem alguma coisa até aqui da região da gente. Se vocês puderem dar uma indicação pra gente. Vou começar com o Marcos agora, para dar um pouco de voz para ele ali. E a ideia, também complementando a pergunta, né? Quando eu vi que era porque eu cheguei até vocês, porque eu vi que um colega que eu tenho em comum com o Denison, que estudou com o Denison, Pablo, ele postou no Facebook, e daí eu vi aquela lá e estava escrito audiodrama embaixo, assim, né? E como eu gosto muito desse universo de podcast, por isso que a gente tem na escola, e de audiolivros também, tudo, foi o que me chamou a atenção, e no meio desse mar de trabalho, que o Rodrigo deve saber bem como professor, assim, que a gente está sempre lidando com burocracia, em 2021 a gente não lançou nenhum episódio ainda do podcast, e eu queria que tivesse alguma coisa especial
ou divulgar alguma coisa que eu achasse que fosse muito interessante, assim, né? Então, aí que eu fui ver a ideia do audiodrama, achei que seria legal a gente começar como o primeiro episódio de 2021 para falar sobre isso. Mas como a pergunta foi direcionada para o Marcos e depois para o Denison, não precisa ser, digamos assim, um podcast de audiodrama, qualquer podcast, se já escutou algum podcast, se recomenda algum, ou também se não escutou, mas escuta, sei lá, futebol no rádio, já tá valendo, qualquer experiência com áudio, né? E então, fala do Marcos. Então, gente, tentando linkar a pergunta anterior que eu fiquei faltando com essa, o que acontece? A pandemia trouxe a reinvenção, né? Eu sou professor aqui no interior, na região de Salvador do Sul, município próximo de Montenegro, e aqui eu dava aula em 4 municípios, tinha contratos para oficinas de teatro extra classe, tá? Então, com a pandemia, de um dia para o outro, eu não tinha mais nenhum contrato, os contratos foram todos cancelados e eu estava a ver navios. Minha sorte é que eu tenho uma esposa que é professora concursada, então isso nos salvou muito durante a pandemia, e aí foi o momento de se reinventar, de fazer websérie para município, bom, a gente pode retomar o contrato, mas nesse formato, em vez de tu dar aula, tu faz uma websérie. E aí vieram alguns projetos da Aldir Blanc, alguns projetos como o Respirarte, que foi um projeto que eu desenvolvi com 4 podcasts. Eram histórias para imaginar, eram fábulas dos irmãos Grimm, que eu contava no formato podcast, e a proposta era essa. Então, o ouvinte fechava os olhos e embarcava nesse universo, né? Então, foi uma das experiências que eu tive com a pandemia. E aí eu descobri os podcasts, né? Fui atrás de como fazer e tudo mais, bem artesanal, longe da qualidade do Rodrigo, assim, mas período de se reinventar, né? Então, a partir daí eu comecei, eu tenho a minha cachaça é política, gente. Eu curto muito escutar política, curto muito escutar podcast de direita, de esquerda, eu não gosto de falar centro, porque o centro Marcos, é direita, tenta né? mais longe, por favor, vai mais para lá, então, vai. Não, porque é importante escutar de tudo, sabe? Para tu ter a cabeça aberta, até para tu saber o que criticar depois, né? E o que acontece? Eu escuto... agora me fugiu o nome, viu? Teatro no Ar, que é um podcast em parceria com a rádio da Universidade Federal de Minas Gerais, com a rádio educativa de lá de Minas. Então, um podcast de teatro muito legal, Teatro no Ar. Além disso, os guri vão me matar, mas sim, eu escuto Ao Ponto, eu escuto O Assunto, eu escuto É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, mas eu escuto também Papo de Política, mas eu escuto também o Foro de Teresina, da revista Piauí, que é um dos meus prediletos, né? Que é um dos meus podcasts prediletos. Então, é isso, é meio que a minha cachaça, assim, para eu estar por dentro do que está acontecendo no cenário nacional, assim. Curto bastante esses podcasts. Vou passar para o Denison para ver agora também a mesma pergunta dos podcasts. A nossa experiência com essa questão não seria necessariamente podcast, mas essa questão de audiodrama, né, que é o termo que a gente acabou usando, que é um termo que não é cunhado por nós, é um amigo que falou e a gente gostou, enfim, acabou adotando. Vem já na universidade, o trabalho de conclusão nosso foi meu, no caso aqui, né? Nosso não. meu no caso aqui, né? Que foi comigo e outros colegas também que não fazem parte da causa, cada um seguiu a vida, foi fazer uma coisa depois, né, da graduação. Mas na graduação a gente ficou com outras pessoas juntos, e que era uma história de rádio, né? Então tinha a questão da radionovela muito forte. Eu gosto muito desse universo da radionovela, assim, tem um encantamento por isso.
Eu acho que uma das primeiras peças que eu vi quando era criança se chamava Cassino Atlântida, e tinha uma radionovela, então tem essa relação de amor platônico quando era criança, enquanto espectador, e depois querer reproduzir isso, né? E o Rodrigo já estava lá ajudando na técnica, né? Ele não se formou, não era o trabalho de graduação dele, mas estava colaborando. E não, eu me formei, calma. Não vem me difamar assim em público. O Rodrigo não se formou. Parece que eu fiquei na faculdade e não ia na aula, né? Então já tinha essa relação com esse universo, mas o audiodrama agora surgiu bem como uma possibilidade que a gente viu de expandir esse universo clandestino, que tem uma série de histórias, eu tenho um monte de coisa anotada, de possibilidades, e daí a gente achou que essa história se encaixava com essa perspectiva de audiodrama, né? E a gente gosta muito, eu sou um consumidor de audiodrama, sou um ouvinte de audiodrama também. Eu até estava anotando aqui alguns, porque é engraçado, a gente trabalha junto, mas eu acho que a gente nunca tinha conversado entre nós sobre que audiodrama se ouve. Dicas de podcast. E eu já anotei alguns que o Marcos falou aqui, que eu não conhecia, o Teatro no Ar eu não conhecia. Mas o assunto que o Marcos falou, eu ouço muito podcast de notícias, de uma forma geral, assim. O assunto esse é um que eu sigo. Eu gosto o Cryptacast, que é um podcast de terror que é bem bacana, assim, acho legal, os guris falando assim, umas coisas assim por exemplo, Lovecraft, essas coisas assim que eu acho legal, é bem de nicho, assim, né? O próprio Nerdcast, que é super conhecido, eu acho que eles abordam as coisas de forma muito descontraída, quando fala de história, ou quando eles fazem os RPGs, né? Tem uma dramatização que eu acho muito legal. Eu não gosto quando eles falam de política, eu acho bem equivocado quando eles falam de política, assim, eles tendem a generalizar, assim, daí eu acabo me afastando do podcast quando eles envolvem falar de política, assim, eu acho bem infeliz o que eles falam. Acho que eles perdem o direito a usar o título de nerd, né? Porque o título de nerd vem com essa questão de aquele que estuda, que lê, que aprende sobre o assunto, e ali vai com uma generalização barata. Eu acho que perde muito o podcast quando eles se atrevem a falar de política, assim, né? Infelizmente. O Arrisca um Risco, que é um podcast de um amigo, que ele fala sobre desenho, sobre criação de desenho, que é o Marcel Trindade, né? Ele é de Porto Alegre, mas ele está morando agora em Nova Petrópolis, né? Bem legal o podcast dele, assim. Qual mais? Tem a Filosofia Pop, que é um de filosofia. E tinha mais um outro que eu vou lembrar daqui a pouco. Vai tu falar. Todo mundo vai anotando, vão ouvindo as dicas dos colegas. Vamos anotar as dicas. Bom, eu, antes da pandemia, até eu não escutava muito podcast. Eu acompanhava muito canal no YouTube, né? Que enfim, tinha várias discussões. Mas em função da pandemia e de uma necessidade minha, eu comecei a buscar muito podcast em função das discussões a respeito do feminismo, né? Então, como eu estava lendo vários livros, várias coisas, eu tinha muita vontade de ouvir as pessoas falando e debatendo sobre os livros e conversando. Então, na verdade, para mim foi uma busca bem direcionada de podcasts que falassem sobre o assunto. Então, por exemplo, eu acompanho Grifa Podcast e Olhares, e elas debatem, que são 3 que discutem sobre temas relacionados ao feminismo, ao movimento feminista, e falam sobre livros, também discutem algumas questões dos livros. E eu procurei muito, ano passado, também um podcast porque às vezes é isso, no YouTube, às vezes tu começa a não encontrar algumas coisas mais específicas. É doido isso, né? Porque o YouTube tem muita coisa, mas eu não conseguia encontrar no YouTube reflexões sobre essas leituras feministas. E também, como ano passado eu comecei a desenvolver uma pesquisa de um trabalho de dança, que envolve videoarte e discussões ecofeministas, eu comecei também a ficar muito carente, né, de coisas nesse sentido. Então, eu também comecei a buscar podcasts que falassem sobre ecofeminismo e questões relacionadas, né, ao meio ambiente e tal. Então, eu acompanhei o Outras Mamas, que é um podcast bem legal também, que tem essa abordagem ecofeminista. Acabei descobrindo Panela de Impressão, que é um podcast sensacional, que é uma socióloga da alimentação, que ela discute questões ambientais relacionadas à alimentação. E outras coisas, eu comecei a cavocar um pouco por aí, assim, nos podcasts. E para mim foi bem interessante, assim, bem construtivo.
Panela de impressão é maravilhoso, desculpa. O dele só começou a ouvir de lambuja, porque na quarentena ninguém faz nada sozinho, né? Quem é casado. Né? Então ele começou a ouvir, às vezes, por tabelas. Olha que interessante. É muito, muito bacana. Então, o meu consumo de podcast nesse momento estava muito direcionado, né? E aí, Gabriel, tu escuta alguma coisa de podcast? Então, para mim é um universo bem novo também. Antes da pandemia, não escutava nada. Tive algumas experiências assim a partir da pandemia. Eu não recordo agora, mas a Joana, que é minha companheira, e o Alexandre Belmiro, eles fizeram um podcast com vocês sobre o curta-metragem A Chegada dos Mortos. Eu escutei. E também, enfim, daí agora durante a pandemia, acompanhando o trabalho dos colegas, né, que começaram a fazer muito audiodrama, radionovela, né, então, que nem aqui em Canoas, o Grupo Tia, né, que é um grupo bem bacana de teatro de rua, fez o teatro radionovela, né, então é um trabalho que está disponível aí para todo mundo conferir, que está muito legal. Eu tive uma colega que fez também, que trabalha junto no Espetáculo Ayla com a gente, que fez o audiodrama Dia de Ira, que está disponível no Instagram também. E dentro desses assuntos, assim, eu também consigo ver algumas coisas, assim, consigo ouvir algumas coisas, né, que nem, enfim, tem vários sobre notícias e também sobre muito política, assim, que eu gosto de ouvir. Um deles que eu gosto de ouvir bastante é o assunto, né, que o Marcos falou, que eu acho muito interessante, assim. Mas ainda assim, é um universo novo para mim, não sou, enfim, não consigo ouvir muito, né? Mas eu tô anotando aqui também para conseguir começar a maratonar já. Agora vamos combinar que amanhã a gente tem uma programação maravilhosa, que é a CPI da Covid, né? Não, sério, assim, a CPI da Covid, cara, é um troço assim do outro mundo, né, cara? É impressionante, né? É um podcast de 10 horas, né? É interminável, assim, e é um podcast assim, que mistura tudo, né? Mistura ficção, mistura drama, mistura piada, tem um humor, assim, muito forte ali também. É uma coisa impressionante, né? Mas, então, para quem quer acompanhar e tem menos tempo, que daí pega aquelas 12 horas ali, 20 horas, tem um podcast que o nome é Medo e Delírio em Brasília. Então ele pega aquilo tudo e compila ali em 1h30 de duração ali com todas as gags infernais que o Bolsonaro já falou na vida, assim. Então no início a gente escuta aquilo e a gente começa a ter ânsia de vômito, assim. Mas depois a gente começa a achar engraçado, né? A tragédia da vida, assim, tão tragicômico, né? Mas é uma forma divertida de ver um resumo, então, da CPI. Eu acho que esse o Rodrigo vai gostar. E o que mais você escuta de podcast, Rodrigo? Já... Pois é, eu não sou muito do podcast. Podcast é um universo novo para mim, né? Mas eu sou muito do canal do YouTube. Então eu também acompanho muitos canais de YouTube de política, né? E tem um que eu sou fã, assim, ó, eu sou fã de carteirinha, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Rita Von Hunt. Vocês conhecem a Rita Von Hunt? Sensacional. Gente, que pessoa maravilhosa e que tapa na cara cada vídeo que ela posta, né? É impressionante. Tem alguns vídeos dela que eu não posso usar em sala de aula, mas a minha vontade, sim, eu já estou baixando todos. No retorno das aulas presenciais, eu vou deixar um projetor na escola, assim, com sistema de som tocando em loop, assim, né? Tipo, então tá, então vamos lá, vamos desgraçado, senta aqui, a gente vai ser preso por doutrinação, então senta que nós vamos doutrinar, então, né? Porque a televisão doutrina, a igreja doutrina, a família doutrina e a gente que vai ser preso, né? Não, mas não, então nós vamos doutrinar. Não consegue fazer os alunos fazerem o tema, que dirá doutrina. A gente não consegue controlar o piolho na sala de aula, né? Mas a gente vai doutrinar os alunos, né? É verdade. Rodrigo, agora assim, é interessante que eu até ia falar mal de um canal aqui de extrema direita, mas pensei em não falar antes, porque justamente pelo quem cita ressuscita da Rita. Mas se a gente pode abrir para canal de YouTube, a gente tem que falar do Meteoro Brasil, que também faz um recorte bacana da CPI, a gente tem que falar do Henry Bugalho, a gente tem que falar desses canais do próprio Carlito, o historiador.
Universidade Paulista Unip. Qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Bibliotecas munidas de amplo acervo, presencial e online. Laboratórios avançados, equipamentos de informática de última geração, bem como o apoio da internet, são alguns dos recursos de que a Unip dispõe. Eles colaboram para a formação do profissional competente e apto a situar-se em um mercado que exige múltiplas habilidades. O estudante tem à disposição um amplo ambiente para estudos e pesquisas. Além disso, com a aplicação prática dos conhecimentos científicos adquiridos em sala de aula, ele desenvolve habilidades, competências, bem como responsabilidade e ética profissional.